Olá, estamos aqui de volta em nosso canal e mais uma vez o nosso objetivo é trazer até você a palavra de Deus. E eu quero iniciar esta mensagem, esta reflexão, fazendo algumas perguntas para então pensarmos sobre o texto bíblico. O mundo que estamos vivendo, mundo conturbado, mundo agitado, um mundo egoísta. Eu pergunto para você, como você tem procurado viver neste mundo no que diz respeito à hospitalidade, à ajuda às pessoas? Como você tem vivido para com o seu próximo? Você tem sido uma pessoa generosa? Você tem sido uma pessoa que procura ajudar aqueles que chegam até você? Há um livro na Bíblia chamado Mateus, Evangelho de Mateus. E no capítulo 25, eu convido você na sua casa a ler todo esse capítulo. É um capítulo muito longo e ele traz alguns ensinamentos para mim e para você sobre essas perguntas que eu acabei de fazer. E é sobre essas perguntas que eu quero conversar com você que tem nos prestigiado assistindo às nossas mensagens. Esse capítulo 25, ele nos ajuda a entender e nos leva a aprender como manter os nossos braços fechados para o nosso próximo, como eu fiz a pergunta. Ou seja, se eu mantenho meus braços fechados, significa que eu não faço nada por ninguém, eu não ajudo ninguém. Mas também esse capítulo nos ajuda a entender como mantermos os nossos braços abertos, as nossas mãos estendidas para ajudar ao próximo. E esse capítulo também ele trabalha com 3 parábolas. Parábolas é aqueles ensinamentos de Jesus sobre as coisas acontecidas. Então quero falar hoje com você sobre abra os braços para o mundo. Eu e você precisamos abrir os braços para o mundo. Há um ditado popular, eu não sei a origem dele, quem foi que criou essa frase, mas ela faz um pouco de sentido na nossa mensagem que eu estarei gravando a partir deste momento. A frase é a seguinte, que o maior homem do mundo morreu de braços abertos. Ou seja, está se referindo à pessoa de Jesus, que ao morrer naquela cruz, crucificado, ele morreu de braços abertos. Então a frase é que o maior homem do mundo morreu de braços abertos. Contudo que nós sabemos que ele no 3º dia ressuscitou e está vivo. E é ele que nos ensina através desse capítulo como mantermos também os nossos braços abertos. Na primeira parábola, como eu disse, Jesus ensina que devemos ser prudentes, que devemos ser vigilantes, pois não sabemos a hora nem o dia da sua volta. Isso está relatado do versículo 1 até o 13. Na segunda parábola, Jesus ensina que devemos cuidar do que recebemos dele, ou seja, os dons e talentos que dele recebemos. E está do versículo 14 até o 30. E a terceira e última parábola desse capítulo, que é a que eu quero focar a nossa palavra, ela está nos ensinando que Jesus ensina sobre o amor e como devemos praticá-lo. Está do versículo 31 ao 46. É nesse ponto que eu quero conversar com você, que tem nos assistido. E também não podemos esquecer que praticar o amor é um mandamento deixado por Jesus. Isso mesmo. Olha o que a Bíblia fala. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei,
que também vos ameis uns aos outros. Nisto saberão que sois meus discípulos, se vocês amardes uns aos outros. Isso está relatado em João 13, de 34 a 35. Então veja, Jesus nos ensina como mantermos os nossos braços abertos. Mas nesse capítulo 25, nós vamos aprender algumas coisas sobre como manter os nossos braços fechados. E é aquilo que nós não devemos fazer. O versículo 42 do capítulo 25 diz assim: pois tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Egoísmo. O egoísmo nos leva a manter nossos braços fechados. Vivemos no mundo do eu. O mundo hoje ele está centrado no eu. Eu tenho, eu quero, eu vou fazer, eu vou comprar. Ou seja, tudo é conjugado na primeira pessoa do verbo. Eu. Eu tenho, eu quero, eu vou comprar, ou então é meu. Egoísmo. E nesse capítulo 25, Jesus ensina isso, ó, pois tive fome, ele está falando dele como referência, e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Você pode comparar isso na sua Bíblia, no capítulo 25 de Mateus, versículo 42. Egoísmo. O egoísmo hoje tem nos levado a uma vida de individualidade, uma vida centrada em mim mesmo. Uma outra coisa que mantém os nossos braços fechados, a falta de hospitalidade. Isso mesmo. Era estrangeiro e não me acolheste. Estive nu e não me vestiste. Estive doente, estive na prisão e não me visitaste. Versículo 43 desse capítulo 25. Falta de hospitalidade. Será que você tem deixado a sua porta aberta para atender, para ajudar as pessoas que te procuram? Tudo bem, você pode falar assim, mas vivemos num mundo hoje muito perigoso, eu não sei quem eu vou pôr dentro da minha casa. Tá certo, tem que ter precaução. Mas muitas vezes a pessoa bate o seu portão pedindo ajuda e você não faz nada. Deixamos de hospedar, deixamos de ajudar, até mesmo às vezes nossos familiares, nós não agimos assim. O amor fraternal seja contínuo. Não vos esqueçais da hospitalidade, pois fazendo isso mesmo, sem saber, alguns hospedaram anjos. Hebreus capítulo 13, versículo de 1 a 2. Ou seja, falta de hospitalidade. Muitas vezes deixamos de ser hospitaleiro com as pessoas. E isso mantém nossos braços fechados. Uma outra coisa, negligência, ainda nesse versículo 43, a negligência. Lembra-se do sacerdote, do levita, na parábola do bom samaritano, lá em Lucas 10, de 30 a 37. E Jesus respondeu, um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de assaltantes que o roubaram e depois espancaram, foram embora, deixando quase morto. Por acaso um sacerdote descia pelo caminho e, vendo-o caído, passou de longe. De igual modo, um levita também, ao vê-lo, passou de longe. Mas um samaritano que ia de viagem aproximou-se, vendo, encheu de compaixão e chegou perto dele, enfaixou suas feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua montaria, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte pagou 2 dinheiros, entregou ao hospedeiro e disse, cuida dele, quando voltar eu pagarei tudo o que gastaste. E aí Jesus pergunta, qual destes parece ter sido próximo do que caiu na mão dos assaltantes? O doutor da lei, o sacerdote,
ou aquele que teve misericórdia? Ou seja, negligência. Muitas vezes nós deparamos com situação assim. Quando eu morava em São Paulo, na grande metrópole, fazendo uso de trem, de ônibus, de metrô para me locomover pelos lugares, quantas vezes eu via dentro das conduções, e você deve saber disso, pessoas idosas em pé e ninguém dá um lugar, pessoas doentes, ninguém ajuda, pessoas que até mesmo chegam ao ponto de desmaiar na rua e não é atendido por ninguém, negligência. Agora, uma coisa nós somos bons, tirar selfie. Ah, isso nós somos bons demais. Se vemos uma situação na rua, a primeira coisa que vamos fazer é pegar o nosso celular e tirar uma selfie da situação que está ocorrendo. Quem não se lembra daquele acidente de um repórter da televisão que ficou imprensado dentro de um caminhão, de um carro, pegando fogo na estrada? O Boechat, Ricardo Boechat, e o pessoal ali ficaram vendo o carro pegar fogo e ele ali dentro ali. Uma mulher teve compaixão, não foi negligente em ajudar, tentar ajudar ele. Negligência. Negligência mantém o nosso braço fechado, e com a negligência vem a falta de amor ao próximo. A falta de amor ao próximo. Falamos sobre o amor, cantamos sobre o amor, ensinamos sobre o amor, as nossas igrejas pregam sobre o amor, mas e na prática? Como tem sido? Como você tem vivido na prática? Há um capítulo na Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 13, que fala os 13 versículos sobre o amor. E ele encerra esse capítulo dizendo assim: portanto, agora permanecem esses três, a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Ou seja, Paulo, nesse capítulo 13, ele trata sobre o amor. E ele encerra no 13º versículo falando que permanece os três, a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. Ou seja, Jesus, ao morrer naquela cruz, morreu por mim e por você. Isso foi por amor. E você, como tem sido o seu amor ao próximo? E, aliás, quem é o seu próximo? Você tem tentado descobrir isso? Desculpas. Então eles também perguntaram: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou sem roupa, ou doente, ou na prisão, e não cuidamos de ti? Versículo 44. Os discípulos ainda questionam Jesus, dando desculpa. Somos mestres em dar desculpas. Aliás, desculpas começaram lá no Éden. Desculpas começou lá. Respondeu então o homem: a mulher que me deste me deu da árvore e eu comi. Gênesis 13:12. Desculpas. Ainda lá no Éden, e o Senhor Deus perguntou à mulher: que foi que fizeste? E ela respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Gênesis 3:13. Desculpas. O homem começa a dar desculpas lá no Jardim do Éden, ainda lá no Éden. E o Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, por acaso sou o guarda do meu irmão? Gênesis 4:9. Ali na primeira morte que acontece na Bíblia, um homem dá desculpa. E o que é pior, junto com as desculpas vem a mentira. Porque na maioria das vezes a desculpa ela vem junto com a mentira. Uma outra coisa que mantém nossos braços fechados, a cegueira espiritual. Os discípulos não entenderam quando Jesus ensinou ali aquela parábola ali sobre o amor. Quando Jesus fala que teve preso, teve fome, teve sede,
teve nu, não teve hospitalidade. Jesus ali está ilustrando uma situação que o ser humano faz. E os discípulos não entenderam aquilo, eles estavam numa cegueira espiritual. Vivemos assim, numa cegueira espiritual. Uma outra coisa que mantém os nossos braços fechados é a tradição religiosa. Marcos, capítulo 7, de 8 a 13, vai ensinar sobre isso. Fala sobre essa tradição religiosa. Somos presos às tradições, vemos pecado em tudo, tudo está errado, tudo é pecado, tudo que acontece é culpa de Deus, não minha. Muitas vezes vivemos nessa tradição religiosa. Preconceito. Pela segunda vez lhe falou a voz: não chameis de profano o que Deus purificou. Atos 10, 15. Aqui é uma situação que Jesus ensina a Pedro. Ele dá alimentos para Pedro e Pedro não quer comer, porque diz que são alimentos profanos. E Jesus fala para ele: não chame de profano o que Deus purificou. Preconceito. Vivemos num mundo de braços fechados porque somos preconceituosos. Temos preconceito de tudo e em tudo. Então eu quero encerrar essa mensagem, porque a pergunta que fica é: tudo que eu apresentei mantém nossos braços fechados para o próximo. Então, o que fazer para manter nossos braços abertos? Ou como viver com os nossos braços abertos para não praticarmos essas coisas? Lembra do capítulo 13 de 1 Coríntios que eu citei? Pratique os ensinos contidos ali. Pratique o amor ali. Tudo isso que eu falei que mantém os nossos braços fechados, pratique ele ao contrário. Não seja cego espiritual, não dê desculpa, não negligencie, não deixe de ter hospitalidade, não seja egoísta e pratique 1 Coríntios 13. Também agindo como bom samaritano, lá de Lucas 10, de 30 a 37, seja um bom samaritano. Não tinha nada a ver com ele, aquele homem ali na estrada, mas ele pegou, curou as feridas ali, tratou as feridas, levou ele para uma hospedaria para ser ajudado. Faça isso. Talvez hoje, ou no momento que você assistir esta mensagem, será que já não passou alguém por você precisando de uma ajuda? Vamos também viver os ensinos do livro de Atos, que diz assim: e eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam, unidos, tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo e partindo pão de casa em casa, comiam com alegria e com singeleza de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. O Senhor lhe acrescentava a cada dia aos que iam sendo salvos. Atos 2, 42 a 47. Como estamos precisando disso, de viver em comum, vivermos bem um com o outro. E Paulo ainda vai falar o seguinte: sede meus imitadores, como também sou de Cristo. 1 Coríntios 11, 1. Então é um outro ensino que eu deixo para manter nossos braços abertos. Ser imitadores de Cristo. É só olhar na Bíblia, nos filmes, em todos os momentos que você vê alguma coisa relacionada a Jesus, como que ele viveu neste mundo, ao ponto de morrer numa cruz por mim e por você. Isso é amor. Então, sede imitadores de Cristo.
se praticarmos esses ensinos bíblicos, se obedecermos ao ide de Jesus, e aproximando-se Jesus falou, toda autoridade me foi concedida no céu e na terra, portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer todas as coisas que vos ordenei, e eu estou convosco todos os dias até o final do tempo. Mateus 28, 18 a 20. Precisamos praticar os ensinos de Jesus. Precisamos ser obedientes. Precisamos deixar nossos braços abertos. Que Deus possa ter falado ao seu coração através dessa mensagem. Se você até hoje estava com seus braços fechados, braços cruzados, em relação a ajudar ao próximo, que você possa, através dela, não porque eu falei, não pelas minhas palavras, mas pelo que a Bíblia, a palavra de Deus, te ensinou nesta mensagem. Pelo que Jesus, através desse texto de Mateus 25, te ensinou. Reflita nele. Leia todo esse capítulo 25, mas leia deixando Jesus falar ao seu coração. E eu tenho certeza que muitas mudanças acontecerão na sua vida. Eu também preciso mudar muito. Eu também preciso aprender muito desse texto, porque há muitas falhas na minha vida. Mas eu tenho procurado me colocar à disposição daquilo que Deus quer para a minha vida. Que Deus te abençoe. E mais uma vez, obrigado por estar comigo neste canal.